Antes da gente falar sobre as variáveis essenciais do fluxo, eu tive que fazer uma parte 2 do outro vídeo, que a gente passou pela explicação dos blocos. Por quê? Eu acabei esquecendo de falar sobre condições de saída após o usuário falar, né, digitar algo, sendo errado ou não, e a nossa validação de menu. Primeiro, minha condição de saída aqui, eu já até criei um bloquinho aqui, o usuário digitou o nome válido. Por quê? Trazendo a ideia do nosso último vídeo, a gente sabe que a nossa variável processo de input, ela tem dois tipos de retorno. Ou input inesperado, se o usuário digitou errado, ou mandou algo que não seja texto, ou vai me retornar o meu input que eu digitei. Então, para ele navegar para um bloco onde vai retornar que ele informou o nome válido, a gente pode pegar a nossa variável que nos traz esse retorno e utilizar ela aqui na nossa condição de saída. Se a variável process de input for diferente de input inesperado, a gente vai para onde a gente precisa ir. Se porventura não bater, não demete nessa condição, a gente sempre tem que, não pode esquecer de saída padrão para bloco de validação, ir por exceção, porque aí a gente vai tratar o erro certo e pedir para o usuário informar novamente. Então é dessa forma que a gente pega o nosso script e aplica na nossa condição de saída. E aí agora, só para finalizar, passar aqui sobre a validação, né, do nosso menu. Ela é bem parecida com a nossa validação de input, porém aqui a gente recebe também o input.content, que é o conteúdo que o usuário digitou, e o input.type, que é o tipo do conteúdo. Se for também diferente de texto, já vai me retornar um inesperado. Se for texto, o que a gente faz? A gente cria aqui dois objetos. Um objeto que vai trazer as opções do menu para a gente. Então aqui no caso, cada uma dessas opções a gente teria que criar aqui como propriedade dentro do objeto. Lembrando que esse primeiro objeto, as opções vão ser exatamente o que a gente está vendo aqui. BR francês colorado, BR francês gama. E aqui, esse outro objeto de menu regex, a gente vai pegar aqui essas opções e a gente vai criar as possibilidades que o usuário pode digitar. Então aqui no caso, desse exemplo do menu, ele tinha a opção de informar depois. Então aqui eu coloquei algumas possibilidades. Ó. Ele pode digitar numérico, um escrito, pode digitar primeiro. Ele pode digitar, né, a própria opção certinha. Pode digitar só um depois, depois eu informo, agora não. Enfim, a gente vai criando conforme as opções regex, que são correlacionadas à opção. Por quê? Aqui embaixo a gente vai fazer um for in dentro do nosso objeto de regex para navegar em cada um dos índices e criar um regex para que a gente consiga testar no nosso input e se o que o usuário digitou estiver dentro do que a gente colocou aqui como possibilidade, ele vai retornar a mesma posição que deu match aqui, só que aqui em cima. Então pode ser que ele tenha digitado depois. Só que aí o bot vai retornar como se ele tivesse informar depois. Porque como isso daqui depois a gente alimenta um relatório, fica mais esteticamente mais bonito a opção ela ser idêntica à opção do menu. Não, por exemplo, aqui BR francês colorado, a pessoa colocar BR francês color ponto, por exemplo, se a gente quisesse colocar essa possibilidade de digitação. Para que a gente consiga, né, cadastrar no relatório a opção completa, por isso que a gente retorna dentro do nosso objeto de cima e não no objeto de baixo. O objeto de baixo ele serve só como parâmetro para criar as nossas regex. E se porventura não der match, a gente retorna o inesperado novamente. Como que a gente cria, né, as nossas trackings de menu? A tracking de exibição está aqui em cima, na ação de entrada, como sempre. Tracking de seleção, né, aqui, que vai guardar o que o usuário digitou. Vou estar criando aqui, mudar o nome. Aqui em cima eu vou colocar seleção. E a nossa ação, a gente só quer guardar se ele selecionou algo válido. Então a gente vai guardar a nossa variável, porém vai utilizar também a condicional somente se a variável for diferente de input inesperado. E pro inesperado é basicamente o contrário. Se a variável processo de input for igual a input inesperado, a gente guarda o input do usuário.
e segue a mesma regra também, né, de adicionar essa condicional de se resposta existe. Porque se ela não existir e a gente não colocar essa condição, essa ação vai vir vazia, né, e vai acabar quebrando o nosso bloco. Então a gente precisa adicionar essa condição de se resposta existe sempre em todas as nossas trackings de input inesperado. Então aqui deu para a gente completar total a estrutura. Agora sim a gente pode partir para as próximas lógicas, que seriam as nossas variáveis essenciais do fluxo.